O ar-condicionado gelava a sala envidraçada no 21º andar. Mas o suor escorria devagar pela nuca de Davi. Ele estava de terno, camisa branca impecável, mas os olhos carregavam cansaço. Na sala ao lado, 3 executivos brancos riam alto com taças de espumante. Era mais uma reunião finalizada com investidores estrangeiros. E mais uma vez, o brilho nos olhos dos convidados era para Eduardo, o cofundador loiro da empresa. Davi se levantou da cadeira, ajeitou o paletó e entrou na sala. Davi: "E aí, tudo certo com os alemães?" Eduardo, rindo com a taça na mão: "Tranquilo, acho que eles curtiram mais meu inglês do que o teu projeto, parceiro." Davi sorriu, seco. Há 2 anos ele suportava piadas assim, mas agora já não doíam do mesmo jeito. Doíam mais fundo. Investidor. Davi, sua história é incrível, muito inspiradora. A favela precisa de mais exemplos como você. Davi, firme, mas cordial: "Não precisa de exemplos, precisa de acesso." Os homens trocaram olhares. Silêncio por 2 segundos. Eduardo mudou de assunto, rindo. Mais tarde, no estacionamento, Davi entra no carro e recebe uma mensagem da esposa: "Amor, hoje não vou estar em casa à noite. Vou jantar com umas amigas. Te amo." Ele olha fixamente para a tela. Alguma coisa naquela mensagem o incomodava. A pontuação, talvez o "te amo" com emoji. Lorena não costumava usar isso. Ele guarda o celular no bolso e diz ao motorista: "Davi, pode deixar. Hoje eu dirijo." A casa era silenciosa, escura. Ele entra sem fazer barulho, descalço. Os cachorros não latem. Luz acesa no andar de cima. Ele sobe as escadas devagar. Quando chega à porta do quarto de hóspedes, ouve um sussurro, risos, um gemido. O mundo de Davi para. Ele abre a porta de uma vez. Lorena, assustada, cobrindo o corpo com o lençol: "Davi? O que você está fazendo aqui?" Eduardo, seminu, pálido: "Cara, calma, deixa eu explicar." Davi, estático, voz baixa: "Explicar o quê? Que a mulher que eu tirei do aluguel tá na minha casa com o meu sócio?" Lorena: "Não é o que parece." Davi, olhos marejados, mas sem chorar: "Não? Então me ajuda. Me explica o que parece." Eduardo: "Irmão, escuta, isso aqui não começou por mal." Davi, quase rindo, em choque: "Irmão?" Ele caminha para trás como se o chão estivesse afundando. Lorena: "Você mudou, Davi. Virou um homem frio, distante. Você só pensa na empresa, na sua imagem. Eu me sentia sozinha." Davi, olhando nos olhos dela: "Você se sentia sozinha, numa mansão, cheia de empregados, com tudo que o dinheiro pode comprar, mas sem o único homem que te tratou com respeito." Ele fecha a porta sem bater, desce as escadas, tropeçando nos próprios pés. Do lado de fora, Mera começa a chover forte. Ele entra no carro. As mãos tremem no volante. O rosto imóvel, mas uma lágrima escapa sem permissão. Davi, para si mesmo, quase sussurrando: "Eu venci o mundo. Só não percebi que ele queria me vencer de volta." Davi voltou ao escritório depois de 4 dias de sumiço. Ninguém perguntou onde ele esteve. Eduardo já havia voltado à rotina como se nada tivesse acontecido. Lorena, sumida das redes, ressurge com uma nova bio no Instagram, criando liberdade ao lado de quem me impulsiona. Os funcionários se cumprimentavam com um bom dia murcho, olhos baixos, pareciam adivinhar o que estava por vir. No topo do prédio, na sala de reunião, Davi encara Eduardo e mais 3 conselheiros da empresa. Eduardo tomando a frente: "Davi, cara, você sabe que a gente te respeita demais, mas precisamos conversar sobre a tua posição aqui." Davi, cruzando os braços: "Minha posição? Eu sou o fundador, conselheiro." "Sim, mas sua imagem pública sofreu bastante. E, infelizmente, isso impacta os negócios. Patrocinadores estão preocupados com o escândalo pessoal." Davi, com raiva contida: "O escândalo foi ser traído, dentro da minha casa, pelo meu sócio. Isso queima minha imagem ou mostra quem eu sou de verdade?" Eduardo: "Olha, Davi, você precisa entender que o mercado é sensível. A gente achou melhor te propor uma saída elegante. Você recebe uma boa compensação e continua como embaixador da marca." Davi, interrompendo, encarando-o nos olhos: "Você quer me tirar da minha própria empresa e me deixar como mascote?" Silêncio. Ninguém responde. Davi: "Vocês não querem um CEO preto.
Vocês queriam um símbolo, um cartaz bonito para a campanha de diversidade. Conselheiro, Davi não é sobre cor. Davi, explodindo com lágrimas contidas, sempre é sobre cor. Desde o primeiro pitch, desde o primeiro você fala bem, desde o nossa, você é tão educado. Sempre foi sobre a minha cor, só que agora vocês podem se livrar dela. Fácil. Ele se levanta. Davi, eu não aceito a proposta. Me processem, mas eu não vou assinar minha própria exclusão. Ele sai da sala. Ninguém o chama de volta. Ninguém tenta impedir. Cena seguinte, rua à madrugada. Davi caminha sozinho pelo Leblon, tira o terno e joga num cesto de lixo, entra em um bar pequeno, enche um copo de cachaça, bebe de uma vez. O dono do bar o reconhece. Dono do bar, com receio. Você não é aquele cara da startup? Davi. Era. Ele vira outro copo. O rosto vai desmanchando. O corpo relaxa como se estivesse finalmente soltando o peso de anos. Davi entra a pé. Ninguém o reconhece mais. Passa por muros pichados, becos escuros, adolescentes na laje com celulares. Entra na casa da mãe. Pequena, abafada. Dona Antônia, sua mãe, está sentada costurando. Quando o vê, não sorri. Dona Antônia. Pensou que só porque tem dinheiro podia sumir por 3 anos e voltar como se nada. Davi, ajoelhando-se aos pés dela. Me traiu, mãe. O meu sócio, a Lorena. Dona Antônia. E daí? O mundo te traiu antes deles. A diferença é que agora você tem o que perder. E vai ter que escolher. Continua chorando em cima do que perdeu, ou levanta e volta a ser quem era antes desse paletó. Ela se levanta, pega uma colcha velha e joga sobre ele. Dona Antônia, dorme aí no sofá. Amanhã, se quiser começar de novo, começa daqui. Igual começou da outra vez. Davi está deitado no sofá, olhos abertos, sem telefone, sem Wi-Fi, sem lençol limpo. Do lado de fora, um garoto anda descalço sob a chuva, chutando uma garrafa de plástico. Davi pensando em voz alta. O silêncio da favela grita mais verdade do que qualquer reunião de cúpula. A chuva bate no telhado de zinco. Davi fecha os olhos pela primeira vez em dias. Davi acorda com o barulho de panela na cozinha. Ainda no sofá, o corpo dolorido, a coluna torta. Dona Antônia entra na sala com os olhos vermelhos. Dona Antônia, baixa, direta. Seu pai morreu ontem de madrugada. Davi se senta como se tivesse levado um soco no peito. Davi, como assim? Por quê? Dona Antônia, fria, amarga. Coração, você não ligava há 3 meses. Não soube que ele estava doente. Tava esperando o quê? Mandar mensagem pelo Instagram? Davi tenta falar, mas não sai som. Ele se levanta e sai em silêncio. O céu está pesado, nublado. O barulho da favela parece mais alto naquele dia. O caixão simples está aberto. O rosto de Severino, o pai de Davi, está sereno. Gente do morro se aproxima para se despedir, em silêncio. Mãos calejadas se cruzam no peito. Alguns choram em silêncio. Davi entra, para na porta. Olha, mas não anda. Do outro lado do salão, Camila, uma ex-funcionária da startup, o reconhece. Ela era uma das poucas mulheres negras da equipe. Inteligente, invisibilizada, mas leal a Davi. Camila, baixo, mas firme. Não vai até lá? Davi, com a voz falha. Eu não mereço. Camila, ele te esperou todo dia. Dizia que o filho dele era um rei. Vai deixar ele ir embora sem mostrar que o rei ainda está de pé? Davi anda em passos pesados até o caixão. Encara o pai, os olhos marejam. Davi, em sussurro. Me perdoa, pai. Eu tentei. Só que lá fora, eles sorriem por fora e te enterram por dentro. Como estão fazendo contigo agora. Ele cai de joelhos. Chora como uma criança. Dona Antônia se aproxima e, pela primeira vez, o toca no ombro. Mas não diz nada. No cemitério comunitário, a chuva cai leve. Davi está de terno simples, molhado. O caixão desce. Um pastor ora. No meio da cerimônia, uma criança da comunidade, de uns 9 anos, se aproxima de Davi. Menino, você é o homem do outdoor? Davi, confuso. Que outdoor? Menino, aquele na entrada da favela. O preto de terno que virou chefe. Era você, né? Davi sorri, triste. Davi, era. Menino, você ainda é. Se voltar, e corre de volta para o grupo de crianças. Davi fica parado. Aquelas palavras martelam. Davi está sentado sozinho. Camila aparece com 2 cafés.
Entrega um a ele. Camila. Ele sempre falava de você. Sempre. Até quando você sumiu. Davi. Eu sumi porque cansei de ser o preto que precisa provar algo todo dia. Camila, olhando nos olhos dele. Então volta a ser o preto que não precisa provar mais nada. Só precisa transformar. Ela se levanta. Camila, antes de sair. Se quiser começar de novo, eu tô com você. Mas só se for para mudar a lógica. Não para agradar ela. Davi olha para o céu nublado. Pela primeira vez, uma estrela aparece entre as nuvens. Davi, para si mesmo. A partir de amanhã, o silêncio vai virar código. Davi revirava caixas antigas quando achou um caderno surrado. Nele estavam rabiscos de quando ainda era adolescente. Ideias, códigos simples, esquemas de aplicativos escritos com caneta vermelha. Aquilo era puro instinto. Era antes dos investidores, dos eventos, dos tapinhas nas costas. Camila entra no porão. Vê o caderno em suas mãos. Camila. Reconheci isso aí na hora. Foi com essas ideias que você me contratou, lembra? Davi, sorrindo de leve. Lembro. E lembro que você disse que dava para fazer muito mais com menos. Camila, sentando no chão. A gente ainda pode. Se você quiser parar de tentar subir no prédio branco e construir um com os nossos, Davi a encara. Aquela frase ecoa por dentro. Davi e Camila alugam, em nome de um terceiro, um galpão em Vigário Geral. Escondidos, empoeirado, com fios à mostra e infiltrações. Mas eles veem outra coisa ali, um campo fértil. Começam a recrutar jovens, meninos e meninas negros, periféricos, que entendem de tecnologia mesmo sem diploma. Jovens que hackeavam o Wi-Fi do vizinho, que desmontavam um celular velho para aprender. Davi, num círculo com 5 jovens. Aqui, ninguém precisa falar inglês bonito, nem ter MBA. Vocês só precisam ter fome, e a gente vai transformar essa fome em ferramenta. Ele desenha um símbolo no quadro, um olho fechado com códigos ao redor. Nasce o projeto. Código Invisível. Camila programando a luz de lanterna, Davi servindo café e ajudando nos testes de software. Jovens sorrindo pela primeira vez ao verem o primeiro pagamento pingar na conta. Um quadro branco com palavras como descolonizar, empreender, autonomia, ancestralidade. Enquanto isso, Lorena e Eduardo estampam capas de revista com manchetes como o casal que reinventou a inovação no Brasil. Eles são convidados para eventos, palestras, campanhas, mas a sombra de Davi começa a crescer novamente, de forma sutil. Empresas menores começam a relatar que seus problemas de segurança e estrutura estão sendo resolvidos por uma startup sem nome, que envia talentos incríveis, mas nunca revela rostos, nem identidade. Um executivo liga para Eduardo, executivo ao telefone. Esses caras do Código Invisível e são bons demais. Onde vocês acham esses moleques? Eduardo, nervoso. A gente não tem nada com eles. Ele desliga, começa a suar. Cena seguinte. Galpão. Madrugada. Camila mostra os gráficos de impacto. Camila. 500 empresas atendidas. 180 jovens empregados. E você ainda não quer ir para a mídia? Davi, decidido. Não, ainda não. Eles vão vir atrás da gente mais cedo ou mais tarde. Prefiro que venham por medo, não por fama. Ela concorda com um sorriso. Camila. Você tá virando o sistema de ponta cabeça, Davi. Davi. Não, eu tô virando o sistema do avesso. É diferente. Cena final. Repórter investigativa em off. Narração. Uma misteriosa startup chamada Código Invisível vem ganhando atenção pelas sombras. Liderada por uma equipe não identificada, sua atuação está incomodando grandes players do mercado. Quem está por trás disso? Os nomes ainda não são conhecidos, mas a ameaça ao modelo tradicional é real. A imagem corta para Davi na laje da casa da mãe, olhando a cidade à noite, respirando fundo. No fundo, seu pai em off, flash de memória. Quem carrega ouro por dentro não precisa de corrente por fora. Camila joga um envelope em cima da mesa. Nele, o convite formal para participar do programa Brasil Inovador, transmitido ao vivo para milhões de pessoas, onde Eduardo e Lorena serão os convidados principais. Camila, eles querem você lá, querem confronto, querem ibope. Davi, sem levantar os olhos do computador, não faço isso por audiência. Camila,
encarando. Então faz por justiça. Eles contaram a versão deles o ano inteiro. Agora é sua vez. Silêncio. Davi respira fundo. Encara o convite como se fosse uma arma. Davi está sozinho no camarim. Veste um terno preto simples, sem grife, sem brilho, olha no espelho e murmura para si mesmo. Davi, não tô aqui para me defender, tô aqui para expor. Entra uma produtora branca, jovem, nervosa. Produtora. Senhor Davi, estamos prontos. Ah, só uma coisa. Evite ataques diretos, ok? O clima aqui é de debate saudável. Davi, olhando nos olhos dela. Debate saudável só existe quando as feridas são divididas. E as minhas, ninguém quis ouvir. Ela engole seco. Sai. A apresentadora dá as boas-vindas ao vivo. O estúdio tem plateia. Eduardo e Lorena estão sorridentes. Lorena usa um vestido branco, leve. Eduardo, terno claro. Fala como se estivesse vendendo um produto. Apresentadora. Estamos aqui com os criadores da startup mais promissora do momento. E também com um nome que muitos de vocês pediram nos comentários. Davi Santana, ex-cofundador da Inova Favela. Vamos conversar sobre inovação, empreendedorismo e superação. A plateia aplaude. Davi não sorri. Apresentadora. Davi, você esteve fora dos holofotes por quase um ano. Por quê? Davi, calmo, mas firme. Porque luz demais cega. E tem gente que adora ficar no escuro para roubar sem ser visto. Plateia murmura. Eduardo tentando manter o tom leve. Davi, cara, a gente já passou por isso. Foi uma divergência. Você escolheu outro caminho. Nós seguimos inovando. Davi encarando-o nos olhos. Inovando? Ou repetindo o velho hábito de brancos tirando ideias de pretos e apagando os nomes no rodapé? Silêncio. A apresentadora tenta mudar de assunto. Apresentadora, vamos falar sobre o Código Invisível. Ninguém sabe exatamente quem lidera o projeto, mas há especulações de que você esteja envolvido. Davi interrompe. Eu não preciso assumir nada. O que importa é o resultado. São jovens negros, periféricos, ganhando em reais e sendo ouvidos em código. O nome deles não está no LinkedIn, mas o impacto está nas contas bancárias das famílias deles. Lorena, com falsa calma. Mas Davi, essa sua revolta só mostra que você ainda está preso ao passado. Nós estamos tentando construir pontes. Davi, sarcástico. Pontes? Lorena, você destruiu a única ponte que eu não achava que era armadilha. E fez isso com alguém que eu chamava de irmão. A plateia está em silêncio absoluto. A apresentadora olha para a produção, nervosa. Davi encarando a câmera. Vocês aí em casa, que aplaudem histórias de superação, saibam que não há superação sem cicatriz. E a maioria de nós, pretos, não quer palco. A gente quer sistema. Um que não precise da nossa dor para existir. Ele se levanta. Davi, eu não vim aqui para ser cancelado ou perdoado. Vim para lembrar que o silêncio tem código. E que agora vocês vão ter que decifrar. A plateia começa a aplaudir, tímida no início. Mas o som cresce. Eduardo fica vermelho. Lorena abaixa os olhos. Davi sai do palco. Ao fundo, ecoa a voz de Severino, flashback. Quem cala por dentro, explode por fora, mas quem explode com propósito, vira trovão. Camila assiste a entrevista pela TV. Davi entra, tira o terno, deixa sobre a cadeira. Camila sem olhar. E aí, se arrependeu. Davi, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Não, pela primeira vez. Eu falei em voz alta com o país inteiro. E ninguém desligou. Manhã, 2 meses depois da entrevista ao vivo, o galpão agora está transformado. É sede oficial do Código Invisível. Recebe apoio de pequenas empresas, ONGs e ativistas. Ganhou espaço na mídia alternativa, mas se manteve fora do circuito das grandes corporações. Na entrada, uma placa pintada à mão. Tecnologia preta não é tendência, é resistência. Davi caminha pelos corredores, cumprimentando jovens que agora o chamam de mestre. Camila coordena uma equipe de novos instrutores. O projeto já formou mais de 300 jovens, empregando 60 em empresas reais, sem nunca mostrar um rosto, apenas entregando resultado. Um garoto de 16 anos apresenta um projeto de app de alerta comunitário. Gagueja, mas segue firme. Garoto, a ideia é criar um sistema onde a vizinhança se protege sem depender da polícia.
A gente usa IA e sensores baratos. Dá para montar com sucata, tipo as do ferro velho. Davi assente, orgulhoso. Davi, você acha que é pequeno, mas isso aqui é revolução. E revolução começa na ponta do dedo. Davi recebe uma visita inesperada. Um executivo negro de uma multinacional de tecnologia, chamado Marcos Ferreira. Marcos, já te observamos de longe. Muita gente lá dentro se incomodou, mas alguns de nós se inspiraram. Davi, desconfiado, e agora vocês querem parceria? Marcos, não, queremos aprender com você. Sem controle, sem moldar, só colaborar. Silêncio. Davi o encara. Depois de tanto tempo sendo silenciado, essa abordagem honesta toca um ponto sensível. Davi, a gente conversa, mas aqui ninguém entra mandando. Quem manda são os resultados. Marcos sorri. Enquanto isso, Lorena posta uma foto com a legenda: Silêncio é sabedoria. Mas os comentários são divididos. Parte do público se voltou contra ela. Parte a defende. Mas algo é certo. Ela perdeu o brilho de antes. Eduardo, agora sendo investigado por desvio de verbas na antiga empresa, dá entrevistas tentando justificar tudo como conflitos internos mal resolvidos. Mas a mídia perdeu o interesse. Eles viraram passado. Davi está com ela, olhando o céu. Dona Antônia, teu pai ia gostar de ver isso tudo. Mas sabe do que ele ia gostar mais? Davi, do quê? Dona Antônia, de te ver aqui, sentado, com os pés no chão, com os olhos limpos. Ela o segura pela mão, como quando ele era menino. Lá embaixo, um grupo de crianças joga futebol no beco. Um deles para e grita: Menino, é o homem do outdoor. Mãe, é ele. Davi sorri. Davi, não sou mais não, moleque. É sim, mas agora tá ao vivo. Todos riem. O garoto corre de volta. Davi sobe no pequeno palco. Os jovens o olham com atenção. Ele respira fundo. Quando eu fundei a Inova Favela, eu queria provar que a gente podia ser igual. Agora, com o Código Invisível, eu descobri que a gente nunca foi igual. A gente foi maior, mas ninguém ensinou isso pra gente. Por isso, agora é a nossa vez de ensinar. Silêncio absoluto. Camila observa com orgulho. Não somos exceção, somos resposta. E quem ainda não entendeu, vai precisar reaprender tudo, começando por respeitar a nossa presença. Todos se levantam. Palmas, gritos. E no fundo, uma voz em off, a de Severino, o pai. Orgulho não é o que você mostra, é o que você deixa. E você deixou caminho, meu filho.